Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida. E hoje temos um convidado extremamente especial, o professor Jones Pessoa, da Cirurgia Geral. Seja muito bem-vindo, Jones, aí. Primeira vez você aqui no Pode Revalidar. Obrigado, Pia. Isso Tudo aí. bem com todos? Isso aí, pessoal. Então, hoje o Jones vai contar um pouquinho pra gente o porquê ele escolheu cirurgia geral. Ele que é cirurgião do trauma, cirurgião aí de cirurgia avançada, né? Isso. Então, conta pra gente, Jones, por que escolha de cirurgia geral? Primeiro, onde você se formou? Bom, a minha formação, eu fiz a graduação na Universidade Federal de Campina Grande, tá? Depois eu vim aqui para São Paulo fazer cirurgia geral na Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. Depois eu fui para o HC fazer cirurgia geral avançada e trauma. E aí fiquei 3 anos de preceptor lá e concluí minha formação. Que legal. E por que você escolheu cirurgia geral? O que te chamou a atenção? Foi desde sempre ou foi depois de formado? Primeiro que eu nunca quis ser médico, né? Eu só quis ser médico depois do meu terceiro ano do ensino médio. Sério. Tá? E isso é um dos motivos que depois me levou a querer fazer cirurgia geral. Então, voltando lá atrás, por que eu escolhi ser médico? Eu falo, não foi aquela missão de ajudar as pessoas, não foi por causa disso, foi porque eu gosto de ter desafio de descobrir as coisas, né? E eu queria fazer alguma coisa da minha vida que eu me sentisse feliz. Hoje em dia eu consigo fazer isso e ajudar as pessoas, então por isso é ótimo, né? Mas eu falo que a decisão primeiro para ser médico foi para arrumar alguma coisa para fazer da minha vida que eu pudesse saciar essa vontade de ter desafios e descobrir problemas e de resolver problemas. Entendi. Aí eu segui pela medicina. Na medicina, aí nos 6 anos de formação, né, eu adorei, eu ia dizer que todas as disciplinas, mas tem uma que eu não gosto até hoje, que é dermatologia. Tá? Dermato eu não gosto. Mas todas as outras, inclusive especialidades clínicas, todas eu gosto até hoje, inclusive. Gosto de estudar clínica. Se tivesse tempo, que é uma coisa que eu não tenho muito hoje, eu estudaria de novo, tá? Mas quando eu me formei, eu trabalhei aí 10 meses como médico generalista. Certo. E nesses 10 meses eu atuava na atenção básica, atuava em serviços de urgência e emergência como médico generalista, como clínico, e atuava também com pequenos procedimentos, suturas, redução de luxação glenumeral, tá? E aí, nesse tempo, eu vi uma coisa, que eu não queria ser clínico. Por quê? Eu namorava uma menina na época, da faculdade, que os pais dela eram neurologistas. Certo. E aí eu conversava muito com o pai dela sobre isso. E ele falou uma coisa bem sensata. Escolha para a sua carreira médica uma especialidade que você fique feliz e satisfeito com o básico todos os dias. Então, no caso dele da neurologia, a cefaleia. Porque as coisas raras e as coisas legais, você vai ter em todas as especialidades, mas em nenhuma delas é o dia a dia. Exatamente. Então, você vai ter que escolher para você provavelmente ficar satisfeito com a sua escolha, ficar feliz. Escolha alguma coisa que você fique satisfeito todos os dias. Aí, nessa época, Grey's Anatomy estava muito em alta, né? Uma série, para quem não assistiu, talvez valha a pena assistir, tá? Estava em alta, eu queria ser neurocirurgião, que nem o Derek Shepherd. Mas aí depois eu desisti, porque o neurocirurgião é uma especialidade que atua numa coisa muito focada, que é basicamente as lesões cerebrais. E aí eu tenho um conceito, e eu levo isso até hoje. Eu sempre quis ser um médico mais holístico, que pudesse ver todo o corpo humano e pudesse resolver uma boa parte dos problemas. Nesse sentido, a clínica limita muito, né? Porque o paciente clínico costuma ser um paciente que você vai atender, você vai acompanhar, você vai cuidar dele, mas o problema dificilmente ele vai ser resolvido, exceto algumas situações, mas na maioria das vezes vai ser controlado. Você falou algo que é muito importante, né? Eu sempre admirei muito os cirurgiões que tinham esse olhar clínico, né? É um diferencial muito grande. Eu, pelo menos na residência, era o que mais me chamava a atenção, porque a cirurgia te ajuda a resolver muitas coisas, mas você ter esse olhar clínico faz com que você consiga resolver com mais assertividade. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E é algo que realmente é um diferencial para o cirurgião. Acredito muito nisso. Concordo. Aí, nesse sentido, eu deixei a clínica de lado. Porque eu
qual que é o dia a dia do clínico? Você senta lá no consultório, vai atender o paciente, vai fazer anamnese, exame físico, e na maioria das vezes vai acabar por aí. Você vai ter um desafio diagnóstico uma vez ou outra, vai querer se sentir o Dr. House, que é outra série médica também que eu assistia, e provavelmente vai se frustrar. Sim. Então, nesse momento, eu disse, eu quero fazer a cirurgia. Por quê? Tem essa parte da clínica, se você quiser. Às vezes tem alunos, tem pessoas que querem, outras que não querem e seguem pela ortopedia, tá? Que não tem clínica nenhuma. Brincadeira, tá? Confundo de verdade. Mas aí, queria alguma coisa para fazer que tivesse procedimento. Certo. Porque tem alguns alunos meus aí de outras faculdades que falam assim, que não é terapia, mas é terapêutico. A cirurgia não é terapia, mas é terapêutico. Sim. Você perde algumas horas do seu dia lá fazendo um procedimento manual, que seu foco é para resolver aquilo, para fazer bem feito. Alguns gostam de ouvir música, eu eventualmente escuto música durante a cirurgia também. E aí você esquece o que está acontecendo lá fora. Seu foco é a cirurgia e você está ajudando alguém, isso também é um efeito importantíssimo, mas você está se ajudando lá. Então, eu passaria o resto da minha vida operando. Tá? Até tenho uma meta de independência financeira em um curto prazo, Sim. que eu não vou precisar mais trabalhar, mas eu vou continuar operando porque eu gosto. Porque você entendeu? gosta. Então, foi por isso que eu escolhi a cirurgia. Aí, deixei de lado a neurocirurgia, que eu acho muito específico, deixei de lado a clínica médica e escolhi a cirurgia geral. Na cirurgia geral foi um processo parecido também. Na residência na Escola Paulista, os 2 anos se passaram, a gente roda por todas as especialidades. E aí você passa na vascular, passa na urologia, passa no aparelho digestivo, na plástica, no tórax, todas as especialidades cirúrgicas. E dentre todas as especialidades cirúrgicas, esse problema também acontece, o problema da especialização. Eu ia te perguntar, de todas as subespecialidades cirúrgicas, qual te deu a impressão de que você estava nesse limite de resolução, assim? Vamos ver se a gente coincide na mesma subespecialidade. Repete a pergunta, que eu não consegui. De todas as subespecialidades que você passou, tórax, vascular, etc., qual te deu esse mesmo sentimento de não vou conseguir fazer essa subespecialidade de jeito nenhum, porque realmente o paciente, talvez a gente não consiga resolver todos os problemas do paciente por meio de uma cirurgia. Essa resposta é unânime, né? Qual que Se eu estiver errado, mas o paciente que está cheio de comorbidades, que não tem resolução e que muito provável... Eu vou falar a especialidade depois, eu vou te contar como é a história clássica desse paciente. Tá bom. Tá? Esse paciente chega no hospital, não consegue andar direito, já tem histórico que infartou, fuma, tem diabetes, é hipertenso. Aí ele chega claudicando a perna. Exato. Aí chega claudicando a perna, aí você vai lá e faz uma arteriografia. Aí vê que tem uma obstrução da artéria femoral comum ou superficial. Aí você vai lá e tenta fazer uma angioplastia, não consegue. Aí, um dia depois, o membro começa a ficar isquêmico. Aí você leva para o centro cirúrgico, aí tem que fazer uma revascularização aberta. Passa um Fogart, porque obstruiu a artéria. Aí você sai de sala. Aí sai com pulso. Sai com pulso. Aí o que acontece? Ah, não, acho que não tem pulso. Aí você passa lá umas 8 horas na cirurgia. Aí beleza, conseguiu revascularizar, mais ou menos, tem um pulso, tem um pouco de reenchimento distal. Aí 2 dias depois, ele volta para o centro cirúrgico para amputar a perna. Chama cirurgia vascular. Exatamente. Tá? Não é tudo, mas é a maioria. Então, acho que essa é a especialidade que acaba enrolando o caminho e termina, geralmente, numa amputação. Obviamente, não é isso que a gente quer, mas em muitos casos, no final de tudo, isso aí é uma brincadeira que a gente faz, mas é uma coisa comum que é vista no pronto-socorro, pacientes da vascular, né? Sim, principalmente nos lugares, assim, com maior fluxo de paciente, onde tem pacientes muito graves, casos complexos. A gente sabe que o dia a dia do cirurgião vascular tem muitos casos também comuns, né? As varizes, que é a cefaleia, digamos assim, se a gente for comparar do cirurgião vascular, mas realmente é uma subespecialidade cirúrgica que é muito complexa. Eu, realmente, quando eu passei em todas as subespecialidades, a subespecialidade que mais me tocou, assim, do ponto de vista de resolução, que eu me senti um pouco mais frustrada, foi a cirurgia vascular. Mas vou te falar que tem um lado positivo, né? Para quem pensa um dia em fazer vascular. Vascular é uma especialidade que você pode viver sem urgências, só da parte venosa.
Então, principalmente para as mulheres que querem ter uma vida mais Tranquila. tranquila, pensam em planejar a família, pode fazer exame, então faz ultrassom Doppler. Doppler, faz escaneamento de varizes, faz Doppler arterial, faz Doppler de carótida, também é um campo que dá para ir, que é bom Sim, também. isso é verdade. Tem a parte de emergência grande, que é cirurgia legal, tipo aneurisma de aorta roto, que você não pode se distanciar mais que 10 minutos do hospital. Então, apesar de ser o paciente, um dos piores tipos de paciente, que é o paciente que tem muitas comorbidades, é muito grave, tem uma É gama um muito leque grande muito na grande. especialidade para você seguir, né? Então, a gente Exatamente. brinca que é o dia a dia do pronto-socorro, mas não é o dia a dia de todos os vasculares, isso é verdade, né? Exatamente. E é uma especialidade extremamente concorrida, né? Hoje em dia, Sim, dentro das subespecialidades cirúrgicas, acho que junto com a plástica são as mais concorridas, a urologia são as mais eu concorridas. diria que é uro, vascular e plástica mesmo. A maioria Exatamente. dos lugares estão no top 3 aí da Da cirurgia. concorrência. Bom, e aí continuando essa história dentro dos estágios. Passei por todos, né? Uhum, Eu fiz lá na escola paulista e passei por, a gente tem todas as especialidades disponíveis e poderia seguir em todas elas lá, né? uhum, Só que aí eu me deparei com o mesmo problema de querer fazer uma coisa que abordasse a maior parte do ser humano, que tivesse clínica envolvida, tudo isso. E aí eu fiquei na dúvida, né? Fiquei na dúvida e inclusive prestei várias coisas diferentes, basicamente nos lugares que eu considerava melhores aqui em uhum. São Paulo, né? Isso é uma dica, tá? Para quem vai prestar prova de residência, principalmente. No R1 eu fiz 14 processos seletivos No R1. no R1, incluindo primeira fase, segunda fase e entrevista. Fui para entrevista em todos. Não, o único que eu só não passei em 2 na época, que foi a Unicamp, que eu me dei mal na prova prática, foi a primeira prova prática que eu fiz na vida. Uhum. Aí me ferrei, não gostei da cidade, não sei quem é de Campinas, me desculpem, tá? Mas eu não gostei. Quente, não curti. Você prestou o Unesp na época ou O não? Nesp, Você foi pra Botucatu prestar a prova? prestei, passei em primeiro lugar lá. Aham. Sério? Eu não sei se você conheceu um amigo meu que fez Quem? cardíaca lá, Elvis. Lógico, o Elvis é conhecido no hospital inteiro. Elvis é da minha graduação, Um abraço eu pro sou padrinho Elvis. dele. O Elvis, você sabe a história do Elvis, né? Com Eu certeza. sou padrinho dele, eu te Fez falo. cirurgia geral. Sei, na Fez. época que ele sempre quis fazer cirurgia cardíaca. Uhum. Aí, na época, precisava fazer cirurgia geral e depois você entrava na cirurgia cardíaca. Quando ele foi entrar, foi na época que virou acesso direto. Então, ele fez 2 anos de cirurgia geral, teoricamente que não precisava. Não dizer que não valeu nada, porque ele com certeza sabe operar muito mais do que quem não fez. Sim. Tá? Mas ele pegou essa transição, aí se ferrou. Mas hoje ele está lá na Unesp, ele acho que é ele já. assistente Ah, lá. agora ficou de Ele assistente. terminou o fellow dele de cirurgia cardíaca pediátrica. Exatamente. Foi a E maior festa quando ele terminou, quando ele recebeu o diploma. Eu E vi aí, alguns vídeos. e está de assistente lá. Sim. Ai, que legal, que ótimo. E aí você passou na Paulista nesse mesmo ano? Passou em qual outra você não tinha passado, que você Aí disse? não passei na USP aqui de São Paulo, né? USP aqui em São Paulo, eu fiquei por onde ser chamado. Hoje eu digo que foi ainda bem que eu não fui chamado pro R1. Depois que eu fui fazer geral avançada lá, Uhum. eu acho que eu teria me frustrado um pouco. Porque lá o residente da cirurgia geral, ele tem menos prática cirúrgica, tá? De técnica cirúrgica, de executar as cirurgias. Você acha que na Paulista é um pouco mais prático, digamos assim? Vou resumir para você a diferença prática em termos da residência dos dois lugares. E, óbvio, faz alguns anos Uhum. que eu não sou residente da Paulista e faz 3 anos que eu não sou mais preceptor do HC. Uhum. Então, talvez a realidade de hoje esteja um pouquinho diferente, mas eu acredito que não vai ter uma grande diferença. Uhum. Qual que é o maior diferencial para o residente da cirurgia geral? Eu não estou falando de especialidades, tá? Na cirurgia geral, basicamente, no Hospital São Paulo e no Hospital das Clínicas, que são hospitais que a gente chama de quaternários, de altíssima complexidade, que tem todas as subespecialidades, o residente da cirurgia, ele vai fazer poucos procedimentos, tá? Nos dois lugares. Então, ele vai entrar nas cirurgias da subespecialidade, da vascular, da uro, do tórax, mas poucas são as coisas que ele vai executar. Aí você me pergunta, o que é diferente? Na residência da Escola Paulista, a gente roda em vários hospitais secundários da SPDM. E no hospital secundário, você não tem as subespecialidades. E é aí que o residente opera mais.
Então, eu falo que no meu R1 eu passei 2 meses em hospital secundário e no R2 eu passei 5. Então, esses 5 meses em hospitais que o cirurgião geral é quem opera as coisas do aparelho digestivo, faz traqueostomia, faz amputação muitas vezes. Então, é aí que o residente da cirurgia geral consegue fazer um N de procedimentos um pouquinho maior e conseguia, na época, terminar a residência de 2 anos com o que eu julgo que é o mínimo necessário para você enfrentar um plantão de cirurgia, para poder ter o mínimo de segurança para entrar numa cirurgia. E pelo menos auxiliar, né, digamos assim. Assim, lá no HC o pessoal vai entrar em cirurgia, mas eu sinto que faltava essa experiência para você ter mais segurança e se expor aos plantões, às cirurgias que não são imprevistas. Então, essa é a grande diferença, entendeu? Eu acho que, e era uma pergunta que a gente ia fazer aqui, até porque aqui no Mundo Revalida, quem segue o canal e tudo mais, quem é nosso aluno, você vai ver no curso presencial, tem muita gente que quer fazer cirurgia geral e sempre me perguntam, é melhor escolher um lugar onde você tem muita prática e menos a parte acadêmica, ou mais a parte acadêmica e menos a parte prática? Eu sempre respondo que o ideal é você ter um pouco de cada coisa. Porque você precisa ter um olhar clínico cirúrgico para conseguir indicar uma cirurgia de uma maneira correta e não sair operando tudo que aparece na sua frente. E você precisa ter ali um mínimo de prática para conseguir se virar, né? Auxiliar, pelo menos, uma cirurgia de uma maneira, sabendo o que você está fazendo ali no momento. Eu posso ser polêmico um pouquinho? Pode. Então, ó, dá o close aqui na câmera. Faça residência em um lugar bom, tá? Um lugar bom que você tenha a parte acadêmica e opere, apesar de operar menos. Porque depois que você se formar na sua residência, você tem o resto da vida para melhorar a sua técnica cirúrgica. Mas se você se formar num lugar menos importante, menos acadêmico, que não tem esse diferencial, você perde 2 coisas principais. Primeiro, perde o networking. Então, se você quer ir para fora, quer ter contato, quer ter estágio nos Estados Unidos, na Europa, se você for para um lugar pequeno, que não tem tradição, dificilmente você vai conseguir. Não vou dizer que é impossível, mas dificilmente você vai conseguir. E você vai estar limitado àquela formação mais básica, tá? Então, se você... E aí eu falo até para os meus internos, tem alguns que eu considero até mentorados, tá? O que eu falo? Nem todo mundo precisa disso. Nem todo mundo precisa estar no melhor lugar disponível para ser a referência de tudo. Não precisa. Tem pessoas que vão estar satisfeitas trabalhando com as coisas mais simples, voltando para o interior, ficando perto da família. Tem outras que não vão ficar satisfeitas. Eu sou de um tipo que eu digo hoje em dia, afirmo com propriedade. Se eu fosse um cirurgião medíocre, que só faz o básico, eu me sentiria mal comigo. Isso não é um problema, porque você pode fazer o básico bem feito, resolver muitos problemas, viver sua vida, ajudar as pessoas, ganhar dinheiro, constituir família, fazendo isso, não é problema nenhum. Mas eu ficaria frustrado. Então, se você é esse tipo de pessoa que espera uma altíssima capacitação técnica, que espera ser referência para o mundo, para o Brasil, vá para um lugar bom. Um lugar bom, normalmente, é um lugar de tradição. Exatamente. Aqui eu cito a USP, a Escola Paulista, Santa Casa, o IANSP, Santa Casa de BH, Universidade Federal do Paraná, tem várias no Brasil inteiro. Sim. Da mesma forma que tem locais com menos tradição, que presta um serviço mais básico, que é importantíssimo, mas que diante do nível de complexidade é menor. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é muito olhar para si, né? Quais são as suas expectativas, como você se vê daqui a 10, 15 anos, fazendo o quê, em qual lugar. Mas eu sempre digo que o mais importante é você
fazer, mesmo que sejam coisas simples, muito bem feitas, né? Então, estudar, se preparar, sempre buscar a excelência naquilo que você faz. Então, é isso. Eu acho que a gente teve uma experiência muito parecida, porque lá no Unesp a gente também passa alguns meses em hospitais em Bauru, onde a gente não tem essa hierarquia muito. Tem um chefe ali de plantão, cada dia um chefe diferente. E você se submete ali a realmente, é teu paciente, é tua enfermaria, você passa horário de visita no horário que você quer, então se você quer passar às 8, às 9, você resolve, e você discute os casos ali com o plantonista do dia. Então, e o plantonista do dia muitas vezes não vai ver esse paciente, então ele acredita no teu exame físico. Então, você fica muito mais independente. Então, você é chamado de madrugada, eu era chamada de madrugada, era época do Covid. Então, tem um pneumotórax hipertensivo na UTI. Era eu que tinha que ir lá resolver o pneumotórax sozinha. Se estivesse na Unesp, eu estava junto com a equipe da torácica, ia junto comigo a R3 ou R4, ia ver o procedimento, talvez ia deixar eu fazer a terceira drenagem, talvez não a primeira, mas isso te dá muita independência. Foi algo que me ajudou muito na época, na minha residência. Assim, eu cheguei no R2 muito mais capacitada e apta a ensinar a quem estava chegando, assim, no pouco que eu tinha aprendido até aquele momento. Isso é um problema da formação cirúrgica, né? O quê? Isso que você acabou de falar. O quê? Que quem ensina o R1 é quem? É o R2. É o R2. Exatamente, o R2. Eu vejo isso hoje, né? Porque hoje eu sou assistente de alguns hospitais, né? Inclusive que rodam conosco alguns internos, eu já trabalhei com residente também. Então, você vê muito residente ser orientado pelo residente um ano mais velho. Só que ele está em formação. Isso entendeu? É verdade, isso é verdade. Não estou dizendo que ele não sabe. Inclusive, eu aprendi muito assim. Mas aí eu levanto o questionamento para você. O que é melhor para o aprendizado do residente em formação? Seja R1, R2, R3. Ele é aprender com alguém que, por exemplo, tem 10 anos de experiência na frente e já passou por diversos problemas, diversas situações. Sim. Ou aprender com o R+ dele, que ainda está em formação, apesar de já saber o básico daquele procedimento, por exemplo. O mundo ideal é você aprender com quem já teve uma experiência muito ampla, né? O que eu vejo nesses grandes serviços, pelo menos onde eu me formei, os grandes chefes, eles já estão numa etapa que já estão mais velhos. Então, eu acho que, às vezes, eles vão em coisas específicas. Então, ali, entrar numa cirurgia mais complexa, mas ver o paciente no pronto-socorro, são poucos chefes. Não sei se no HC, os chefes mesmo, né, normalmente iam todos os dias no pronto-socorro ver ali os pacientes. Isso é uma particularidade que, no HC, eu te falo isso porque lá, é essa visão que eu tenho com o contrário. Como é que funciona o pronto-socorro? O PSC, o pronto-socorro cirúrgico, lá do Instituto Central, que recebe os águias, que trata trauma grave, casos complexos da cirurgia geral. Todos os dias, de segunda a sexta, o professor titular da disciplina passa visita à beira-leito no PS. No pronto-socorro. No pronto-socorro. Essa vantagem eu posso dizer que eu também tinha. A gente tinha um grande professor que até faleceu pós-pandemia. Amava o que fazia, realmente. E todos os pacientes que a gente chamava de... Nem vou falar aqui como que a gente chamava a área de observação do pronto-socorro, porque era super lotada. E ele passava com a gente em todos os leitos. Então, assim, existe essa, às vezes, necessidade do R2 ensinar algumas coisas para o R1, mas nesses lugares um pouco mais acadêmicos, e com certeza o HC é um deles, você ainda vê alguns chefes tendo esse cuidado com os residentes. Eu lembro que quando eu passava visita, eu não podia, como R1, eu tinha que imprimir todas as prescrições. E o meu chefe, ou R3, dependendo do dia da visita, dizia, tira esse omeprazol EV, deixa VO, em que D que tá o antibiótico, vamos suspender, vamos já passar o cipro para VO, já vamos suspender EV, então eu não, suspende esse ringrelactato, ou diminui, era assim, até a dieta era alguém que tinha que me dar a ordem, eu não podia mudar isso da minha cabeça. Eu vou te perguntar, quantas vezes você foi orientada do porquê você estava fazendo isso? Dependia. Dependia porque exatamente você está fazendo. Você era da cabeça do R+. Entendeu? Não estou dizendo que ele está errado. Sim. Mas você aprendeu, nós, né? Também me incluo nisso aí. Sim. A gente aprende a fazer, mas muitas vezes a gente não sabe por que a gente está fazendo. Sim. Então, cabe a vocês sentarem, estudar. Eu falo isso até para os meus internos. Isso é muito importante. O que vocês vão ouvir na vida de vocês, e não é só para cirurgia, é para qualquer área da medicina. Sim. O que vocês ouvirem
Vocês vão ter que sentar, buscar a fonte, estudar. Por quê? Muitos aprendizados do médico, não falo só do cirurgião, eles são no que a gente usa um termo meio chulo, que é a orelhada, entendeu? E a orelhada, ela pode estar desatualizada, ela pode estar equivocada, ou ela até pode ser uma coisa errada. Espero que não aconteça, mas até pode. Entendeu? Isso é verdade. Bom, e voltando então para a época de sua vida de residente, teve algum caso que te marcou? Algo que talvez você estava no hospital sozinho, nesses hospitais mais periféricos da Escola Paulista, em que você teve que resolver ali e você falou, é isso mesmo que eu quero para minha vida? Porque eu tive um episódio assim, sozinha em Bauru, que eu tive que resolver de alguma forma. Caramba, Pio, eu vou te falar que... Ou várias vezes, né? Não, foi tanto caso, assim, que hoje em dia não tem um que me marque... Hoje não, mas na época que você era residente... Não, também não tem. Que eu lembre, assim, algo que foi marcante, que fez... acho que a sua pergunta é que fez eu continuar querendo isso. Exato. Assim, R1, pelo menos pra mim, eu tive vários momentos em que era muito pesada a rotina, assim, eu me sentia muito cansada. Então, às vezes eu falava, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero para o resto da minha vida? Vou te falar. Eu falei que eu passei 10 meses trabalhando como generalista, né? E já tinha decidido pela cirurgia. Então, nessa época, eu fui me preparando para passar o período da residência, já sabendo que eu queria terminar a cirurgia, tá? E isso eu acho que é uma coisa que mudou da nossa geração para a geração atual. O aluno, ele entra muitas vezes cedo na residência, sai da faculdade, vai direto para a residência, não tem nenhum período, entra muito jovem, entra com dúvidas, não se conhece tão bem, porque é novo, tem pouca experiência. Isso faz total sentido. Entendeu? Aí ele entra e ele imagina uma coisa e ele não teve a oportunidade de vivenciar aquele dia a dia, porque ele não teve tempo. Tá? Às vezes no internato ele estava estudando para a prova de residência, não aproveitou os estágios como poderia, ou às vezes nem teve a oportunidade, porque tem alguns lugares que você vai passar num serviço, e eu falo por relato próprio, não vou citar nomes aqui de faculdades, mas eu tenho internos que passam no hospital, no estágio de cirurgia geral, em que eles só acompanham cirurgias eletivas. Então, ele não sabe o que é a urgência, não sabe o que é o pronto-socorro, não sabe o que é um plantão de cirurgia, não sabe como é que é a vida do cirurgião. Aí vamos supor que um aluno desse, que só passou, felizmente na formação eles passam comigo depois. Aí eu mostro... Leva eles para a realidade, né? Aí eles podem gostar ou não, né? Mas aí é a conclusão é de cada um. Mas imagina que um aluno só passa num estágio como esse. E aqui eu estou trazendo o exemplo da cirurgia porque é a nossa área, tá? E se forma. E ele entra na residência de cirurgia geral, só que no internato dele, ele só conheceu cirurgias eletivas. Entrava às 7, saía no máximo às 17 horas, dormia em casa, tinha o serviço, vamos supor que tinha um volume baixo, aí ele tinha 3 cirurgias no dia, almoçava, ficava lá no Instagram enquanto isso, via as redes sociais, acha que a vida é isso. Aí ele entra numa residência de cirurgia geral, que ele vai dar vários plantões na semana, que ele vai dormir pouco, que ele vai acordar cedo, que ele vai, muitas vezes, ser maltratado pela equipe multidisciplinar, até pelos próprios R+, pelos assistentes, dependendo do lugar, isso ainda acontece hoje em dia. O que ele vai fazer no primeiro mês que ele enfrentar isso aí? Não era o que ele esperava, não foi o que ele viu. Provavelmente ele vai desistir, vai ver que não era isso que ele queria. Isso também não é a realidade do cirurgião, né? Vocês têm que entender uma coisa, que a residência é uma fase que acaba e que a vida do profissional depois da residência não é do mesmo jeito. Você tem várias coisas que você pode fazer. Sim. Mas o que acontece muito hoje em dia é isso, você entra sem essa experiência de vida, sem essa experiência profissional, não é o que você imaginava na sua cabeça para a sua vida, aí você vai lá e desiste. Entendeu? Verdade, isso é muito comum. Então, eu me preparei, eu tinha algum conhecimento, tinha aproveitado o meu internato, tinha visto, achava que era o que eu queria, me programei tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista financeiro, que é uma coisa que atrapalha também o residente, para passar o R1 sem precisar me preocupar com nada disso, sem precisar trabalhar fora, para aproveitar a residência.
Aí eu vim para São Paulo. Aproveitei, não me arrependo de nada. Trabalhei pra caramba, dormi pouco, acordei cedo. E eu morava no hospital, praticamente. Mas porque eu queria, entendeu? E isso, eu digo hoje, me fez ser quem eu sou hoje. Um profissional que eu me considero muito bom, Uhum. que opero muito bem, mas que veio às custas de uma formação que demandou bastante tempo, bastante dedicação, e que eu fiz com o maior prazer e faria de novo, entendeu? Exatamente. Só que, até chegar nesse ponto, muitos vão, vão ver uma realidade que não é o que esperavam e vão acabar mudando, e eventualmente esse processo pode ser repetido 2, 3, 4 vezes, até você achar uma coisa que você se identifique como especialidade, entendeu? Exatamente. Não, eu acho que realmente é o melhor caminho. E nós tivemos uma entrada na residência talvez um pouco diferente, porque eu fui direto da faculdade, né? Eu saí da faculdade, prestei o Revalida e no mesmo, peguei o CRM em maio, junho, eu já prestei a prova de residência, já passei, eu falei, é isso que eu quero, eu sempre quis cirurgia. E o que eu tinha feito? Eu fiz o internato de cirurgia aqui no HC, só que o internato do sexto ano, que ele não tem não, do quinto ano, que não tem, não, do sexto, não é tão intenso quanto do quinto. Acho que do quinto ano eles têm mais plantões no pronto-socorro, né, central, eu ficava mais no hospital universitário, então era um ritmo, o hospital universitário para o residente de cirurgia geral é meio que o mês mais tranquilo, digamos Sim. assim, da cirurgia geral deles. Então, eu vi uma rotina que não Não era é o tão... mais tranquilo porque tem a técnica cirúrgica. Que aí é mais tranquilo ainda. É muito tranquilo. Então, eu ia pro HU, então pra mim era esse o ritmo. Quando eu caí de paraquedas no primeiro dia de residente de cirurgia geral, pra mim foi um choque de realidade, realmente. Então, eu acho que isso que você falou, de você se preparar psicologicamente e você ter vivenciado um pouco ali da realidade real ali, né, sendo reincidente, na residência de cirurgia geral faz toda a diferença pra você saber que tem um dia pra acabar. Era a frase que eu escutava todos os dias. Tem uma data pra acabar. E é isso que você tem que pensar todos os dias quando você acorda. É a frase clássica do R1, né? Exatamente. Tem dia pra começar e tem dia pra acabar. Mas é isso, é uma residência assim que te traz inúmeras experiências. E aí, como você se decidiu por cirurgia do trauma e cirurgia avançada? Então, terminando a parte da cirurgia geral, eu queria seguir a mesma linha, de atuar na maior parte do corpo humano que a gente pudesse, né? Sim. Então, pra você ter uma ideia, o que é que traria esse objetivo para mim? Por exemplo, uma especialidade que eu prestei, cirurgia oncológica. Prestei SUS AC Camargo. Passei, não fui. Tá? Por quê? O cirurgião oncológico opera da cabeça aos pés. Sim. Tá? Obviamente que só a parte de oncologia, mas opera da cabeça aos pés. Por que, mesmo passando, por que eu não decidi ir? Porque eu não queria ter para minha vida só o paciente oncológico. Tá. Que é um paciente que a gente volta naquele mesmo ponto, que você vai operar, vai acompanhar, dependendo do tipo de tumor, você vai ver muitas recidivas, vai ter metástase, aí depois ele vai piorar, fazer quimioterapia, vai definhar e uma hora vai morrer. Então, voltamos naquele ponto da resolutividade. E eu não estou falando pontualmente da cirurgia, mas do paciente. A gente tem esse desfecho por uma boa parte dos casos. Sim. Né? Então, não quis fazer, apesar de ter passado. Eu gostei muito da cirurgia torácica na Escola Paulista. E eu já tinha esse viés desde o meu internato. Para mim, o cirurgião torácico, e eu acho que isso é na maioria dos serviços, é uma especialidade cirúrgica que tem muita clínica. Então, ele sempre está em conjunto com o pneumologista, está investigando as pneumopatias, está fazendo toracocentese, investigando derrame pleural. Então, foi uma especialidade que eu prestei e também passei na Escola Paulista. Por que eu não fui? Por causa das outras escolhas, que eu vou chegar lá, mas do ponto de vista da especialidade. Para a vida, o cirurgião torácico, ele depende muito de um hospital. Então, ele tem poucos procedimentos eletivos, ele tem poucos procedimentos ambulatoriais. O paciente é um paciente com um perfil um pouco mais velho, também com muitas comorbidades. As cirurgias grandes que ele faz, habitualmente, tipo uma lobectomia, uma traqueoplastia, são de cirurgias de pacientes muito graves, que costumam ter um índice de complicações mais alto, que ficam no hospital muito tempo. Então,
eu ponderei tudo isso, achei que não era o que eu queria para minha vida. Uhum. Aí passei, mas não fui. Prestei cirurgia geral avançada no servidor estadual, IANSP, passei, e prestei cirurgia geral avançada e trauma na USP, que eu também tinha passado. Uhum. Então, esses foram os serviços que eu prestei, não prestei mais nada por R+. E aparelho digestivo, talvez por não incluir a parte de tórax. Aparelho digestivo, temos 2 problemas dos hospitais muito grandes. Na Escola Paulista eu escolhi tórax, Sim. então eu não podia escolher outra coisa, Sim, né? sim. Senão foi uma dúvida que eu tive entre tórax e aparelho digestivo na Certo. Paulista. Só que lá eu escolhi tórax por ser uma opção diferente, né? E dentro do que eu esperava para minha vida. No IANSP e na USP, no HC, a gente tem um problema de origem. Por quê? Normalmente, nesses lugares muito conceituados, o pessoal que vem de fora, ele acaba tendo uma dificuldade para entrar. Tá. E aí a gente vai entrar no mérito das especulações, né? Sim. Pode ser por protecionismo, né? Depois eu fui para o HC e eu te falo que muitas vezes não tem. Pode ser simplesmente por uma formação, porque o residente que vivenciou o dia a dia daquele hospital, muitas vezes é o próprio hospital que faz a prova. Uhum. Então, você já tem um direcionamento, mesmo sem ser algo programado, para aquela prova. Então, Sim. você geralmente vai melhor na Sabe prova os do seu lugar. temas, né? Mais Exatamente. comuns, etc. Tá? Então, por conta disso, entrar na cirurgia do aparelho digestivo no HC e no IANSP era menos provável que entrar na cirurgia geral avançada, Certo. na minha concepção. Sim. E eu queria ser R+. Né? Eu acho que a formação ela vai se completar quando você termina esse ciclo todinho. Com né? certeza. Concordo. Várias pessoas podem querer fazer a primeira especialidade, não tem Uhum. problema nenhum. Você já vai ser especialista. Mas na minha concepção, lembra lá do início? Sim. Eu queria ser um médico referência, fazer no mais alto nível possível. Uhum. Eu falo até para os meus residentes, meus colegas. O cirurgião geral, o cirurgião do aparelho digestivo, ele é que nem um jogador de futebol, tá? Tem o jogador da série... Todos jogam futebol, todos fazem gol. Tem das grandes ligas, tem os das grandes Tem ligas. da Série D do Brasileiro, tem da Série B, tem da Série A, tem da Libertadores e tem da Champions League. Talvez o Mundial esteja mudando aí um pouquinho essas coisas, Sim. né? Mas eu quero jogar na Champions League, entendeu? No Mundial. Exatamente. Hoje em dia eu posso dizer que eu jogo, mas era esse o plano. Então, eu queria ser R+, diante da probabilidade de passar, independente do meu estudo, que foi muito, Uhum. né, e do desempenho que foi muito bom, a probabilidade de passar no aparelho digestivo, no HC ou no IANSP era menor. E quando eu fui ver as residências, e até depois de ter feito, eu te falo, o que a gente aprende, obviamente que tem as suas diferenças, Uhum. mas uma boa parte do aparelho digestivo da cirurgia geral, elas são mútuas, entendeu? Então, tem alguns pontos específicos que um tem e o outro não tem, dos dois lados. Até no servidor, no IANSP, na época que eu procurei para decidir se eu ia para lá ou não, Uhum. tem menos diferença ainda entre a cirurgia geral avançada e o aparelho digestivo no IANSP do que na cirurgia geral avançada do HC com o aparelho digestivo do HC. Uhum. Tá? Então, a avançada no IANSP e o aparelho digestivo são muito parecidos. No HC são bem parecidos, tem 2 pontos que não são comuns, né? No HC, o aparelho digestivo tem acesso ao transplante hepático, coisa que a gente não vê na cirurgia geral, e tem acesso à bariátrica, coisa que a gente não habitualmente não faz. O que é que eles não têm lá, no aparelho digestivo, que a gente tem, que é a moeda de troca. Todos os traumas são nossos. Então, o aparelho digestivo do HC não vê trauma. Então, Entendi. se você pensa em ter contato com trauma, receber o águia, não vá fazer aparelho digestivo no HC, que você não vai ver, entendeu? Se você quer, por outro lado, ser um transplantador de fígado, não adianta fazer cirurgia geral avançada no HC, que você não vai ter. Então, esses são pontos que, além de tudo que a gente conversou, motivam a escolha, Claro. entendeu? E aí, passei na cirurgia geral avançada do IANSP e passei na cirurgia geral... E por que eu fui para HC? Porque aí eu fiquei naquele dilema, para onde é que eu vou, né? E aí, a gente tem um assistente, que inclusive está saindo do HC agora, vai para os Estados Unidos, mas que ele também tinha feito Escola Paulista, tinha ido para HC e tinha virado assistente lá.
Aí eu entrei em contato e fui conhecer o serviço, que é famoso conhecer o serviço, né? Então, no Hospital São Paulo, que é o Hospital Quaternário da Escola Paulista, eu não sei quem teve a oportunidade, não sei se você já foi lá também, né? A Não. gente tem, talvez eu não me lembre com certeza agora, mas são 18 ou 20 andares o prédio principal, um monte de leitos na enfermaria, deve ter mais de 700 leitos, todas as especialidades, centro cirúrgico com mais de 20, acho que são 27 salas, se eu não me engano. Apesar de não funcionar em plena capacidade, porque não deixa de ser um serviço público, mas é muito grandioso. Fiquei chocado quando eu saí lá da Paraíba, da Federal de Campina Grande, que já era um serviço muito bom. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei abismado. Aí eu fui conhecer o HC. Eu nem cheguei a conhecer o IANSP. Quando eu cheguei no HC... Você falou, é aqui que eu quero ficar. Você não tem a noção da imensidão do serviço. É o maior hospital o maior complexo hospitalar da América Latina. Eu cheguei para ver o centro cirúrgico, que agora já ampliou, mas na época que eu cheguei, eram 3 corredores, cada um com 10 salas, que funcionava pelo menos uns 50% a 60%. Aí eu fiquei, tem que ficar aqui. Exatamente. Entendeu? E aí essa foi por isso que eu escolhi lá. E é uma escolha muito... É uma situação boa, né? Digamos assim. Você ficou ali numa dúvida excelente, né? Pra onde... É o bom problema. Exatamente. Eu queria ter esse problema mais vezes. Exatamente. E é isso. E aí você fez cirurgia geral avançada, que te abriu as portas aí pra tudo que você faz hoje em dia, né? Sim. No seu dia a dia. E aí você também tem esse lado acadêmico, que você gosta de dar aulas, né? Você dá aula hoje em dia aqui no Mundo Revalida, também para o curso de residência médica do Medtask. E além disso, você tem contato direto com internos, né? Diariamente, eu acredito que eles entram com você em cirurgia também, te acompanham nas visitas. Tem que dar bronca em todos. Tá? Eu também sou professor, né? Do ensino superior, acho que pode falar nomes aqui? Pode, claro. Tá? Eu sou professor da Uninove também, né? De medicina, de cirurgia geral. Então, eu também tenho contato semanalmente com o terceiro ano, né? O bom é que eu vejo os alunos em várias etapas da formação. Aí, na metade do ciclo profissional, terceiro, quarto ano. Sim. Aí também vejo depois no final do internato. E você vê um pouco da evolução, um pouco do déficit da formação que a gente tem. E, hoje em dia, eu não tenho, mas tive também contato um bom tempo da minha vida com R1, R2 e R3. Como preceptor, né? Na verdade, eu trabalhava em hospital secundário da SPDM, aqueles mesmos que eu passei como era residente. Você trabalhou também lá como assistente. O famoso Hospital Vermelhinho. Legal. Entendedoras entenderão, não vou citar o nome do hospital, tá? E aí, fiquei de assistente lá 4 anos aí, depois que eu me formei, né? E nessa época a gente rodava inicialmente com os R2 e depois com os R1s, então também tinha esse contato com eles, né? Aí dava para ver a formação em vários estágios. E eu ficava triste na maioria das vezes. Mas é outra história. É outra história. Bom, e dessa parte acadêmica, né? Você que já viu várias provas do Revalida também, que é uma prova, desde o meu ponto de vista, assim, de dificuldade na parte de cirurgia geral, eu diria que média, assim, né? Os temas se repetem muito. Você tá falando isso porque a gente é cirurgião. Mas o que você acha? Diz a verdade aí. A prova é boa. O problema principal é na formação na instrução de cirurgia geral para a prova, né? Desde a formação do aluno de medicina até a execução dele na prova. E aí a gente tem, na minha opinião, tem vários problemas nesse processo. E agora que talvez a prova do ENAMED, né, vai ser feita aí pelo INEP também, a gente acredita que a prova do ENAMED, que acredito que seus alunos já estejam falando muito dela. Tem aula toda semana. O que você acha aí? Como que eles vão... Você já trouxe essas questões do Revalida para eles verem em aula ou ainda não? Ainda não, porque são desinteressados. Não, brincadeira. Mas eu acho que é uma prova, assim... Ok, né? Eu sou cirurgião geral. A prova é boa. Mas é boa, né? A prova é boa. A prova não é difícil, tá? Se vocês tiverem o domínio básico do conteúdo, dá para fazer muito bem. Não, é raro você encontrar uma questão que é pegadinha para ferrar o aluno. É raríssimo, tá? Mas o domínio básico dos temas da cirurgia geral já vai fazer vocês acertarem a maioria da prova. Sim. O problema é que você tem um déficit nas aulas de cirurgia da faculdade,
tem um déficit, talvez não na aula, mas na sua dedicação durante a formação, aí você tem que correr atrás. E aí o problema é que clínica médica, ginecologia, pediatria, você está sempre revisando. Sim. Cirurgia não. Cirurgia você acha que nunca vai usar, quem não quer ser cirurgião, não estuda, não se prepara, quer aprender de última hora e, querendo ou não, o conhecimento cirúrgico é um conhecimento estruturado. Você tem que saber o básico de anatomia, tem que saber o básico de fisiologia, para depois você estudar a doença, para depois você entender como é que a gente trata do ponto de vista cirúrgico essa doença, aí sim você entende a cirurgia. Então, qual que é o grande, um problema muito comum? Pega uma cirurgia de câncer coloretal, tá? Que a gente sabe que na urgência, 30% das causas de abdômen agudo obstrutivo são de câncer coloretal, no sigmoide. Isso tudo é dado que para responder a questão você não precisa, só estou para contextualizar. Sim. Aí você pega um paciente com abdômen agudo obstrutivo. Aí tem que lembrar lá da aula de abdômen agudo, das gavetinhas sindrômicas, pensar no obstrutivo. Pensar que no obstrutivo você tem as bridas, tem as hérnias de parede abdominal encarcerada, tem as neoplasias. Aí chegou. Isso aí é 10 segundos de raciocínio dentro da questão. Mas se você não tem esse conhecimento de abdômen agudo, das síndromes, você não vai pensar. Mas vamos lá. Aí você, não tem cirurgias, não deve ser brida. Examinei na questão, não tem nada falando de hérnia, não deve ser hérnia. Deve ser o quê? Tumor. De onde é o tumor mais comum? Do sigmoide. Aí eu te digo por experiência própria. Eu pergunto para os alunos que passam comigo sexto ano, onde é que é o sigmoide? Não sabe. Não são todos, né? Mas mais do que o esperado, não tem noção do que está acontecendo. E para quem viu minhas aulas do prático, gente, a primeira imagem que eu coloco na queixa de dor abdominal é a imagem do Sabiston, lá dos 4 quadrantes e os órgãos que tem ali. É exatamente isso. É tipo uma árvore automática que sai na cabeça da pessoa que vai avaliar um paciente com dor abdominal. E aí você vai pensando em todas as etiologias. E é o que eu sempre digo, logicamente nas provas, né? Na vida real a gente sabe que tem bizarrice, que na medicina 2 mais 2 nunca é 4. Mas nas provas... Vou te falar para não perder o timing, tá? Isso aqui é uma citação de um livro muito bom, que chama A Ciência Médica de House. Já leu? Não. É da mesma série, Dr. House. E no começo do livro tem uma citação clássica, inclusive tá na série, que quando você ouvir cascos, você vai pensar em quê? Cavalos. Não em zebras, a não ser que você esteja na África, entendeu? Exatamente. Então, assim, o comum é comuníssimo. Exatamente. E o raro é raríssimo. Então, isso também vale para a vida real. Exatamente. E é isso, entendeu? A gente precisa pensar naquilo que é mais comum e tudo tem uma lógica. Cirurgião em prova não vai trazer bizarrice, ele vai trazer aquilo que é de mais comum. Então, se eu tô pensando em câncer coloretal, obviamente a gente sabe que a incidência hoje em dia é em pacientes mais novos, mas na tua questão vai ser um paciente um pouco mais idoso. É o que se espera, ele não quer recurso, ele evita isso. O cirurgião não gosta de enrolação, ele vai colocar um caso com a cara da doença. É o que eu sempre digo, pelo menos tem dado certo nos temas que eu dou aula. É verdade. Lembrar que quem está fazendo a questão de prova, ele não precisa passar na prova. Ele já trabalha, ele já tem seu serviço. Ele quer menos dor de cabeça. Ele só quer saber se você sabe do conteúdo. Exatamente. Entendeu? E ele vai te cobrar esses pontos para entender se você leu, não se você decorou uma resposta, entendeu? Não achar que, por exemplo, todo tumor de cólon, a resposta é retossigmoidectomia, apesar de ser o mais comum. Sim. Eu, se fosse fazer uma questão de prova, por exemplo, colocaria um tumor do cólon direito, que é raro obstruir, mas que nessa questão seria uma massa palpável grande, que estaria obstruindo. E se está obstruindo é porque olha o tempo que já passou, exato, né? Independente disso, teria uma tomografia que você precisaria interpretar, ver esse espessamento do cólon direito, o ascendente, e aí perguntaria, não o diagnóstico, que aí seria muito simples, eu perguntaria qual que é o tratamento. E aí, cirurgia. E aí, só para saber se você sabe o que você está fazendo ou não, se sabe fazer o diagnóstico, sabe ver o exame de imagem, sabe o diagnóstico final, te perguntaria qual que é a cirurgia indicada para esse paciente. Colocaria... Não é nem na maldade. Mas aí já subiu a dificuldade da questão para a prova do Revalida, se parar para pensar. Um pouco. Se tiver preparado
pro básico pior e pro cenário, pior, você vai ficar mais acertar o fácil. básico, Exatamente, entendeu? isso é verdade. E aí perguntaria se o tratamento é uma colectomia direita, se é uma retossigmoidectomia, ou se é, por exemplo, uma amputação do reto, que são 3 coisas totalmente diferentes. Aí é verdade. E que se você não sabe essa diferença... localização, nem a clínica também do tumor da direita. Não, eu te falo, bastaria saber também. o que é a cirurgia de um tumor de cólon pro cólon ascendente, que é do lado direito, e saber qual que é a cirurgia pro tumor de cólon e cólon esquerdo, sigmoide. Exatamente. Só que esse básico, às vezes, tá faltando. E aí erra, entendeu? Exatamente. Mas é isso. A prova de cirurgia realmente é exatamente o seu raciocínio. É você ver um paciente como um todo. Então, não apenas pensar na queixa do paciente, é tudo, é o sexo, a idade, a clínica, a imagem associada, os sinais vitais do paciente, que isso diz muito na cirurgia também, se você vai fazer uma cirurgia mais ampla, uma cirurgia de controle de danos ali, vai fazer só uma derivação, se vai fazer realmente uma retossigmoidectomia na urgência, depende muito da cavidade do paciente, se você já tem uma perfuração, se não tem, então são muitos fatores ali, mas afinal de contas é uma linha de raciocínio, que eu sempre digo, você tem que ver um paciente como um todo, você não, menos é mais, na cirurgia pelo menos, né, eu tento passar isso. E vocês todos têm uma vantagem, né? Sabe qual que é a vantagem deles? Qual? Porque eles estão fazendo prova, a prova, Exato. O cenário é ideal, entendeu? Não tem dúvida, na vida real às vezes você tem dúvida, pode ter você ter dúvida se tem peritonite ou não, você pode estar na dúvida se tem um foco de pneu peritônio ou perfuração ou não, mas na prova não vai ter isso. A prova, a questão é feita para não ter recurso. A questão que tem recurso é questão que, às vezes, geralmente foi mal elaborada. Exatamente. Entendeu? Então, a questão é feita para não ter recurso. Então, não vai dar essa dúvida. Exatamente. Entendeu? Independente da etiologia, da causa, do tema, o tema clássico, é a questão clássica para aquele diagnóstico. E se você for dizer 5 temas que eles não podem deixar de revisar, tanto para, digamos, para a primeira fase, primeiro, o pessoal que vai prestar a primeira fase, que vai ser agora em outubro, quais são os temas de cirurgia que você diria, vocês têm que revisar isso daqui, porque vai cair? Ó, para a prova de vocês, né? Cirurgia geral sempre cai. Trauma, e trauma é a avaliação primária. Então, é o A, B, C, D, o E. A gente dá na aula, eu mostro para vocês, é importante, mas na prova não cai muito. Exato. Então, tem que saber de cor o A, o B e o C. Se puder, deve estudar bem o D, mas os 3 primeiros são mais importantes. E vocês vão ver no MedTask Pills a atualização do ATLS. Eu acho que não cai na prova de vocês agora, porque é muito recente. Para a prova prática, na prova teórica caiu uma questãozinha, não sei se você lembra. É porque os conceitos, eles são anteriores ao ATLS. Sim. Então, não vai estar lá como referência a ATLS 11ª edição. Mas o X, desde lá da 10ª edição, que saiu em 2018... Já se falava, né? O PHTLS, que é o pré-hospitalar, já tinha. Então, o conceito ele não é novo. Tá? Então, ele pode ser cobrado em prova, só não vai estar lá a referência a ATLS 11ª edição. Tá? Então, lembre-se do X, A, B, C, D, E. Tá? E foquem no X, A, B, C. Primeiro tema é esse. Certo. Segundo, a hemorragia digestiva, principalmente alta, tá? Eles gostam cai bastante. E aí, tem que saber tudo da alta, né? Tem que saber as causas varicosas, não varicosas, saber os achados endoscópicos. Então, é importantíssimo, todo ano cai. Sim. Terceiro, cai pra caramba. E aí, geralmente, você que dá essa aula, abdômen agudo. E abdômen agudo cai em qualquer prova de cirurgia. Sim. Tá? E, geralmente, a prova do Revalida, a prova que o INEP faz, que vai ser a do ENAMED também, é uma prova que cobra abdômen agudo, mas de uma forma que não é nada do outro mundo. Cobra abdômen agudo inflamatório apendicite, inflamatório pancreatite, colecistite, diverticulite, cobra obstrutivo, eventualmente cai um caso de perfurativo. É raro a gente encontrar hemorrágico e é raro encontrar vascular. Cai também, mas é mais raro. É mais raro. Tá? E não é à toa, sabe por quê? Porque o mais comum é o inflamatório, depois o obstrutivo, depois o perfurativo, por último o vascular e hemorrágico. Então não é à toa, eles sabem o que eles estão fazendo, entendeu? Exatamente. Falei quantos? 3 ou 4? 3, Você falou 3. Faltam 2. 4, que cai também frequentemente, hérnia de parede abdominal. Aí tem que estudar hernia inguinal, que é 75% dos casos, na prova também é geralmente o que cai.
É raro ter umbilical, é raro ter incisional. Se puder estudar, precisa estudar. Mas se está falando de coisas mais prováveis de cair, hérnia inguinal, mais frequente. E aí o último, se eu fosse parar para pensar, eu revisaria, sabe o que? Tumores. Tumores do trato gastrointestinal. Principalmente que a gente falou, cansou de falar colo retal, mas tem várias questões de tumores periampulares, ali, de tumores de pâncreas, né? Tumores de esôfago e estômago tem também, mas aí cai bastante a frequência. E aí tem tumores raros que é raro cair também. Sim. Tumor neuroendócrino, tumor hepático, cai pouco também. Cai muito pouco. Tumor de baço, nunca vi uma questão. Na vida real também, eu acho que eu vi 1 ou 2 casos. Então, é raro também. Então, eu focaria nesse quinto item, tumores gastrointestinais, principalmente com foco, colo retal e periampular. Perfeito. Então, para quem vai prestar a prova de outubro, aí 5 temas que vocês não podem deixar de revisar. E para quem vem, né, esse podcast aí vai sair nos próximos dias, estaremos no presencial, né, o seu primeiro presencial, e aí ele vem com estações super legais, e você já revisou alguns temas que caíram na prova prática, né? Sim. Então, sempre falam as apostas, né? Eu digo que não tem como a gente afirmar isso vai cair na prova. A gente dá um leque de opções e a gente torce para algum desses temas cair. Mas eu acho que, vendo a tendência da prova, talvez aquilo que cai na objetiva, aparecer na prática, 2 temas que você diz, vocês não podem sim revisar para a prova prática agora do dia 19 e 20 de outubro, que já está aí para cá. Outubro não, né? 19 e 20 de julho, a prova é daqui a pouco. Vocês sempre querem o caminho fácil, né? A primeira coisa é que o caminho fácil não existe, mas a gente está aqui para facilitar a vida de vocês. Então, assim, a aposta, a maior chance de qualquer aposta é de não acertar. Afinal, exatamente. Se fosse isso, todo mundo ganhava na Mega Sena. Isso é muito importante, gente. Vocês que pedem tanto nossas apostas, a gente faz o nosso melhor. Então, em base à estatística, aquilo que você viu, o que é importante? Então, mas falar assim, temas que chamam a atenção. Ou aquilo que você vê no seu dia a dia, que você diz, se tem um cirurgião de cirurgia geral avançado, ele vai botar um caso desse ali na prática, então, que é tranquilo. Aí é melhor. Aí a gente tá falando de coisas mais prováveis. Exato. Deixa de ser uma aposta, hein? Tá? Puxando a sardinha pro meu lado. Trauma, tá? Acho que depois tem 2 coisas muito importantes que o cirurgião gosta de cobrar em relação a trauma. Que é manejo de via aérea, tá? Principalmente situações que você não consegue dar uma via aérea definitiva. Aí você tem que partir para uma via aérea cirúrgica. Certo. Inclusive foi uma atualização do ATLS, que agora a traqueostomia não está mais lá entre as considerações. Não é que não faz, mas para o ATLS agora é só cricotireoidostomia e, se for menor que 12 anos, por punção. Tá? Então, eu revisaria o manejo da via aérea, essa questão de via aérea definitiva, quando não consegue obter. E a segunda coisa, também de trauma, pensaria em manejo do choque hemorrágico. Legal. Tá? Que é uma coisa que porque é muito frequente cair, tá com o tema em alta, temos perguntas de choque index, até no grupo tiveram alunos que perguntaram sobre a questão do choque index, do ABC score, que eu respondi lá, porque tá no ATLS, só que não é uma coisa formalizada no ATLS, então gera dúvida. Tá? Revisaria essa questão de choque hemorrágico. E saindo da parte de trauma, para dar o segundo tema, abdômen agudo, né? Manejo, estações de abdômen agudo, diagnóstico diferencial, achados do exame físico, né? Gosto muito de cobrar sinal, apesar de eu particularmente não concordar, mas a gente vê que nessas provas o pessoal gosta de cobrar sinais, talvez seja importante por parte da propedêutica do exame físico. Tá? Então, focaria em abdômen agudo, principalmente inflamatório e obstrutivo. Tá? Legal. Lembrar do toque retal, que tem que fazer nas estações de abdômen agudo obstrutivo, senão tem risco de perder a estação. Exatamente. Todo mundo me pergunta, mas doutora, sempre quando tem uma queixa de abdômen agudo obstrutivo, você pede para fazer toque retal, é tão importante? Eu falei, é muito importante, então façam. Assim, você não vai sair botando o dedo no examinador, né? Não, no examinador, né? Mas na estação tem que verbalizar, tem que falar, porque eu até falo para meus alunos, né? O examinador não tem bola de cristal, ele não lê pensamentos. Então, se você não falar, ele não vai saber o que você quer fazer. Exato. Então, você tem que falar, é uma estação, por exemplo, de abdômen agudo obstrutivo. Posso fazer o toque retal? Posso considerar feito? Não falou nada, vai lá e faz, entendeu? E se não puder, ele vai te impedir de fazer, mas tem que mostrar o que você quer fazer.
Exato. Senão você não vai... E verbalizar absolutamente tudo, né? Não adianta nada vocês não verbalizarem. Exatamente. Mas isso aí. Então, acho que é isso, Jones. A gente conversou bastante sobre cirurgia geral, sobre sua trajetória. Eu acho que tem muitos estudantes que estão se preparando aí, muitos candidatos médicos estão se preparando para o Revalida que querem fazer cirurgia geral e que talvez não sabem desses detalhes de residência médica, que é sempre um mistério, né, para quem ainda vai prestar essa prova de revalidação de diploma. Então, acho que foi incrível aí saber de toda a sua trajetória. Muito obrigada aí pela sua presença. Então, vamos ter novos episódios. Para quem ainda não conhece o Jones, ele é nosso professor de cirurgia aqui junto comigo. E ele vai estar muitas aulas aqui com a gente ainda. Boa. Deixa só... Se não der, corta, hein? Aqui é family friendly ou não? Como assim? Pode falar bobagem? Pode, lógico que pode. Então, na próxima, traz um copo de cerveja que a gente toma no podcast. Tá bom, então. E se não puder, corta na edição. Isso aí. Então tá bom, gente. E aí, dá uma dica pro pessoal, olhando pra câmera, o pessoal que tá se preparando pra prova prática. Falta muito pouco tempo. O que eles têm que fazer aí nessa reta final? Pode ser de diversão, não estudar mais. Pode falar aí. Tem que ir pro nosso curso, né? Eles vão. Vai ter bastante gente. Fora isso? Fora isso. Assim, o que eu recomendo? O que você fazia antes das suas provas práticas, quando você ia prestar? Vocês não vão conseguir aprender tudo que vocês não aprenderam na véspera, tá? Uma boa parte, eu diria que metade do resultado de vocês nas avaliações é controle e inteligência emocional. Exatamente, tá? Isso é verdade. Então, assim, o conteúdo que vocês precisarem estudar, estudem no máximo até umas 48 horas antes da prova. Depois disso, podem revisar um pouco, não tem problema. Agora, na noite da véspera, eu não recomendo que vocês fiquem afundando em livro, revisão. Por quê? O que vocês precisavam estudar já foi. Ninguém vai chegar com a bola de cristal e falar, vai cair isso. Não existe isso. Então, o que vocês podem melhorar nessa reta final, na véspera das provas, é ter uma boa noite de sono, dormir ou sair, relaxar, porque isso vai ser importantíssimo no dia seguinte para o controle e inteligência emocional de vocês na prova. Ainda mais numa prova prática, entendeu? Porque eu falei para vocês aqui durante o episódio, a primeira prova prática que eu fiz, que foi a da Unicamp, eu me ferrei. Eu me ferrei porque eu não tinha experiência, eu estava ansioso, não tive o controle emocional que eu precisava ter. Depois disso, eu fiz mais 13, tá? E as 13 fui muito bem. Obrigado por quê? Estava mais calmo, estava mais tranquilo, já tinha tido essa experiência, é isso que a gente quer trazer também para vocês no curso prático, tá? É dar essa sensação para vocês, para que vocês não cheguem no dia da prova como se fosse a primeira vez. E eu já adianto, a gente vai exaustivamente, nesses dias, botar vocês para participarem das estações, cobrar de uma forma que é muito similar ao que vocês vão passar, para que vocês, quando chegarem no fatídico dia, pensem assim, eu já vi isso, já sei como é que é, e tenham o conhecimento que vocês adquiriram conosco aí nos últimos meses, e tenham também o principal para passar bem, que é o controle e a inteligência emocional. Isso aí, Jones. Excelente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí por mais um episódio do Pode Revalidar. Se inscrevam no canal, deixem seu like e enviem esse podcast aí para todos os aspirantes a cirurgiões gerais e para quem está passando pelo mesmo processo do Revalida. Eu te vejo no próximo episódio.